coração da igreja quero me consagrar. No coração da igreja quero ser o amor. No coração da igreja. Olá, amado irmão, irmã, estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus para o nosso encontro do Catecismo, né? Estamos hoje na 44ª aula, é isso, né, Adilto? Nossa, faz tempo já, né? Que bom que conseguimos chegar até aqui, que parabéns para nós, né? Parabéns para você que está perseverando. Lembrando que o mais importante é a leitura do Catecismo. A gente tenta aqui dar alguma explicação e tudo, para simplificar aqui a leitura, mas a leitura por si só já é fácil, né? Então leia o catecismo, né? Leia aqui, se você quiser aprofundar mais um pouquinho, leia as nossas sugestões, tá bom, amados irmãos? Vamos começar então pedindo as luzes e a graça do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que possamos compreender melhor tudo isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações encheis de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, queridos e amados irmãos, finalmente chegamos no capítulo 3, né? Lembrando que essa parte é dividida em 3 partes, né? O credo, né? A primeira parte lá que falamos sobre o Pai, depois a parte mais longa, né? Que é sobre o Filho, dentro desse contexto, falamos um pouquinho sobre Maria. E agora chegamos, por fim, à terceira parte, do Espírito Santo e a Igreja, né? Hoje falamos sobre creio no Espírito Santo, né? Essa parte pneumatológica, né? Um pouquinho, a nossa pequena pneumatologia, que é o estudo do Espírito, né? Do Espírito Santo. Muito bem, começamos aqui fazendo uma pequena introdução, talvez para ajudar-nos a compreender um pouquinho, das 3 pessoas trinitárias, das 3 pessoas da Santíssima Trindade, talvez a mais difícil de compreender é justamente o Espírito Santo, né? Porque ele não há nada de próprio assim dele, né? Podemos dizer, por exemplo, o Pai, temos uma noção, né? A pessoa do Pai, nós temos uma noção de paternidade. O Filho se encarnou e o Espírito Santo continua Espírito. Só que ele não tem nada de próprio dele. Por quê? O Pai é Espírito. E é santo também. O Filho é Espírito também, e é santo também. Fica parecendo que não sobra nada para o Espírito Santo, né, Adildo? Então a gente precisa entender, o Espírito Santo foi enviado ao mundo, assim como o Filho foi enviado. Das 3 pessoas da Santíssima Trindade, o Pai é aquela que continua, vamos dizer assim, o Pai permanece habitando em luz inacessível, né, segundo as Escrituras. Ele é o único que permanece assim, porque ele não foi enviado ao mundo, não tem um evento histórico, né? Não existe esse evento histórico da vinda de Deus Pai a este mundo. Ele está presente no mundo, claro, mas é uma presença uma presença de imensidade, né? O Pai, no entanto, é aquele que envia, ele é a fonte. Ele envia o Filho na encarnação, né, como um homem, e envia o Espírito Santo em Pentecostes. Então tem um evento histórico. Os 2 são enviados do Pai, né, Jesus e o Espírito Santo.
O Filho, quando vem, se faz carne. O Espírito, quando vem, né? Ele vem, mas vem em nossos corações, não se faz carne. Por isso continua o Espírito, né? Não é palpável, né? Mas é o Espírito Santo que possibilita. Ele não é, né? Ele que possibilita todas as coisas. O Espírito é aquele que nos une a Cristo, né? No batismo é ele que nos une, nos enxerta em Cristo, né? Que nos une também ao Pai, né? Lembrando que a oração cristã, sempre isso, né? Ao Pai, pelo Filho, no Espírito. É no Espírito Santo que acontece todas as coisas, né? O Espírito Santo, a gente viu agora há pouco em Pentecostes, né? É a alma da igreja. Recordemos aquilo que nós estudamos aqui quando fala da separação do corpo e da alma, da morte, né? Nós falamos há pouco tempo atrás aqui no nosso catecismo, né? Quando fala que Jesus, da morte do Filho que permanece morto por 3 dias, né? Então a gente falou um pouquinho da separação da morte, né? O que é a morte do corpo? É a separação do corpo da alma. Quando a alma separa do corpo, o corpo começa a apodrecer, né? Então, quando diz que o Espírito é a alma da igreja, está dizendo isso, né? Que é o Espírito que mantém a igreja, né? É ele que constitui essa graça, né? Que não permite que a igreja apodreça, vamos deixar assim. Sem a igreja, sem a alma, que é o Espírito Santo, ela vai se decompondo, né? Essa é a verdade, né? Nós não vemos o Espírito Santo, mas nós vemos o quê? O efeito, né? Os efeitos do Espírito Santo na nossa vida. É ele que age, né? Mas é o que nós vamos falar, né? O Espírito Santo revela o Pai, revela o Espírito, ajuda, né? Ele não se identifica, porém ele não se revela a si mesmo. Não sei se vocês conseguem entender. Por exemplo, dá um exemplo melhor. O Pai diz a palavra eu, né? Este é meu filho amado. Eu sou aquele que sou, eu. O Filho diz também eu, né? Ele se apresenta, eu. O Espírito Santo nunca diz eu, percebe? Ele nunca diz essa palavra. Ele ajuda a compreender o Pai, o Filho, mas ele nunca diz eu, ele não se revela como eu, né? Alguns teólogos vão dizer que ele se revela como o nós de Deus, né? O nós é aquele que une, né, as pessoas da Santíssima Trindade. Então, o Pai se revela como eu, o Filho também como eu. O Espírito Santo nunca diz eu, nunca se apresenta como eu, porque ele é o amor, né, entre o Pai e o Filho. O Pai é a pessoa que fala, vamos dizer assim. O Filho é a palavra, mas essa palavra não pode ser emitida se não houver sopro, ar, não é verdade? Sem ar, sem o sopro, não existe palavra. O ar é o que a gente menos nota, não é verdade? Nota a palavra, mas não nota o ar, não vê o ar, não percebe. Mas é o que possibilita tudo. Não haveria palavra se não houvesse Espírito. Então, o Espírito Santo está desde o início nas Sagradas Escrituras. Lembra lá no início, na própria palavra de Deus, nos primeiros versículos, vai falar do sopro, do ruar, né? Já a gente fala sobre isso aqui, tá bom? O catecismo mesmo vai dizer. Então vamos para o catecismo. Fiz essa introdução aqui, talvez para ajudar. Vamos ver o que o catecismo nos fala. Estamos no número 683, né? Creio no Espírito Santo. As palavras do catecismo sempre são maravilhosas. Ele começa citando a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Ninguém será capaz de dizer Jesus é Senhor, a não ser sob a influência do Espírito Santo. É que São Paulo diz, né? Engraçado, né? Engraçado não, né? Para reconhecer o Filho,
para falar do Filho e do Pai, precisamos do Espírito Santo. O Catecismo vai citar 2 passagens bíblicas que dizem exatamente isso. Que não podemos dizer Jesus é o Senhor sem o Espírito Santo, não podemos reconhecer nem Jesus e nem o Pai sem o Espírito Santo. Né? Isso é importante. Então, já citei a passagem de Coríntios e depois continua, uma passagem de Gálatas 4:6. Deus enviou a nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então, não podemos dizer Deus Pai, chamar de Deus de Pai, sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva a pronunciar, a falar Pai. É o Espírito Santo que nos leva a dizer Jesus é o Senhor. Sem ele, não podemos dizer nem que Jesus é Senhor e nem chamar a Deus de Pai. Este conhecimento, olha o que o Catecismo diz, esse conhecimento de fé só é possível no Espírito Santo. É o que eu acabei de dizer. Para estar em contato com Cristo, é preciso primeiro ter sido tocado pelo Espírito Santo. Tipo assim, amados irmãos, eu faço uma pregação, ou estou aqui tentando ensinar alguma coisa. Se eu não tenho o Espírito Santo, se você não tiver o Espírito, eu preciso do Espírito Santo, mas quem ouve também precisa do Espírito Santo. Se ele não ouvir, quem ouve não tem o Espírito Santo, dificilmente vai compreender. É isso que o Catecismo está dizendo, eu vou repetir. Para estar em contato com Cristo, né? Para conhecer Cristo. Eu posso anunciar o Cristo, mas se a pessoa não tiver o Espírito Santo, ela não vai receber. Para estar em contato com Cristo, é preciso primeiro ter sido tocado pelo Espírito Santo. Que coisa, né? Por isso o batismo vem primeiro. Continua o Catecismo. É ele que nos precede e suscita em nós a fé. É o Espírito Santo que nos faz crer, gente, né? A fé. Por nosso batismo, primeiro sacramento da fé, a vida que tem sua fonte no Pai e nos é oferecida no Filho, nos é comunicada intimamente e pessoalmente pelo Espírito Santo na igreja. Que agora tem a citação maravilhosa de Santo Irineu, né? Mas vou ler para vocês. O batismo nos concede a graça do novo nascimento em Deus, em Deus Pai, por meio do Filho, de seu Filho, no Espírito Santo. Aqui está aquela fórmula que eu disse, ao Pai, no Filho, pelo Espírito Santo. Vou repetir para ficar mais claro. O batismo nos concede a graça do novo nascimento em Deus, por meio de seu Filho, no Espírito Santo. É a fórmula trinitária, né? Aqueles que têm o Espírito de Deus são conduzidos ao Verbo, isto é, ao Filho. O Filho os apresenta ao Pai e o Pai lhes concede a incorruptibilidade. Portanto, sem o Espírito não é possível ver o Filho de Deus. Sem o Filho, ninguém pode aproximar-se do Pai, pois o conhecimento do Pai é o Filho, e o conhecimento do Filho de Deus se faz pelo Espírito Santo. Santo Irineu, é maravilhoso isso, né? Então, aquilo que eu dizia, se ouvimos uma pregação sobre Jesus e não temos o Espírito Santo, ela passa e não entra em nós, podemos dizer assim, não tem efeito, né? No número 684, diz o Catecismo, o Espírito Santo, por sua graça, é o primeiro no despertar da nossa fé e na vida nova, que é conhecer o Pai e aquele que ele enviou, a Jesus Cristo, né? Então, o Espírito Santo, a gente viu ali, tem essa interdependência trinitária, né? Aqui nesse número, ele é o primeiro que age em nós e é o último que nós tomamos consciência. Vocês perceberam? Olha aqui o que o Catecismo vai dizer. Vou repetir. O Espírito Santo, por sua graça, é o primeiro no despertar de nossa fé e na vida nova, que é conhecer o Pai e aquele que ele enviou, Jesus Cristo. Ou seja, o Espírito Santo é o primeiro a nos fazer conhecer isso. Todavia, no entanto, é o último na revelação das pessoas da Santíssima Trindade. Ele é o último a ser revelado, né? Ele já está presente, mas a gente conhece ele por último, vou dizer assim, né? Mas é ele que nos faz conhecer as outras pessoas, né? Que coisa, ele fica mais escondido, né?
São Gregório Nazianzo, o teólogo, né, diz aqui o catecismo, explica esta processão pela pedagogia da condescendência divina. Então, essas palavras prestem bastante atenção para a gente compreender o que São Gregório está dizendo, São Gregório de Nazianzo, né, o grande teólogo. O Antigo Testamento proclamava manifestamente o Pai. Lembra, o Antigo Testamento revela o Pai. E, Gregório diz, obscuritamente o Filho. Revela o Pai, deixa claro a presença do Pai, e deixa intuir o Filho, mas não revela claramente o Filho. Aí ele continua. O Novo Testamento, manifesta o Filho. Já tinha conhecido o Pai, manifesta o Filho. Fez entrever a divindade do Espírito, né? Mas não fica claro o Espírito, né? Agora é o tempo da igreja, né? Agora o Espírito tem direito de cidadania. Lembra que Jesus falou que se ele não fosse, o Espírito não poderia vir? Ele foi e aí abre espaço para o Espírito vir. Ou seja, direito de se tornar cidadão, né? Cidadania do nosso tempo, né? É isso que está dizendo o catecismo. Agora, o Espírito tem direito de cidadania entre nós e nos concede uma visão mais clara de si mesmo. Com efeito, não era prudente, enquanto ainda não se confessava a divindade do Pai, proclamar abertamente o Filho, e quando a divindade do Filho ainda não era admitida, acrescentar o Espírito Santo como um peso suplementar. Para usarmos uma expressão um tanto ousada. Então, é aquilo que Jesus dizia, né? Muitas coisas tenho a dizer, mas vocês ainda não podem suportar. Quando vier o Espírito, ele ensinará, né? Inclusive sobre ele, né? É isso que está dizendo aqui o santo. Por meio de avanços e progressões, de glória em glória, a luz da Trindade resplandecerá em claridade mais brilhantes, né? Tudo bem, coisa linda e maravilhosa, né? Então, amados irmãos e irmãs, né? O crer no Espírito Santo é, pois, professar que o Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade, consubstancial ao Pai e ao Filho. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Por isso, tratou-se do mistério divino do Espírito Santo na teologia trinitária. Aqui, portanto, só se tratará do Espírito Santo na economia divina. Nós falamos sobre a Trindade já, né? Algumas aulas bem para trás, né? Aqui agora vai tratar do Espírito Santo de maneira econômica, aquilo que Deus faz para nos salvar. Isso é a economia da salvação, né? O Espírito Santo está em ação com o Pai e o Filho do início até a consumação do projeto de nossa salvação. É, porém, nos últimos tempos, iniciado pela encarnação redentora do Filho, que ele é revelado e dado reconhecido e acolhido como pessoa. Então, este projeto divino realizado em Cristo, primogênito e cabeça da nova criação, poderá realizar-se na humanidade pela efusão do Espírito Santo. A Igreja, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna, né? Esses são os últimos artigos do credo, né, que está ligado intimamente ao Espírito Santo, né? O que é? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Tudo isso está intimamente ligado à Igreja, ao Espírito Santo, né? Falar que o Espírito Santo está desde o início, né? Então, no início da Bíblia, temos lá o termo ruá, né? Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, né? Fala de um alento de Deus, ou uma outra tradução, um vento impetuoso. O Espírito de Deus pairava sobre a água, né? É isso que está escrito lá, né? Ou ruá, pairava. Esse verbo pairar é como uma ave que planeia com as asas, né? Sabe, planar, né? Estou fazendo o gesto aqui, não sei se estou conseguindo compreender, né? Não sou uma ave, né, gente? O Adilson está morrendo de rir aqui.
Mas a ave que plana é aquela, quando ela abre as asas e permanece parada no ar, né? Então, diz aqui, isso é pairar, né? Planar, né? Outros teólogos vão falar que é chocar, é como a galinha que choca os ovos, né? Então, o Espírito Santo pairava sobre a água, sobre o início, que chocava para criar, né? Ele é criador também. Ele está no início, mas é o último a ser revelado na Santíssima Trindade, né? É isso, né? Vamos tentar avançar mais um pouquinho, né? Falando sobre o Espírito Santo. Então, tem o artigo 8 aqui, no número 687, creio no Espírito Santo, né? Diz aqui, ó, uma citação de Coríntios, mais uma citação de Coríntios, 1 Coríntios 2, 11, né? Diz assim: ninguém conhece o que é de Deus a não ser o Espírito de Deus. Né? Tipo assim, ninguém conhece aquele que está dentro de mim a não ser o meu próprio Espírito. Né? Ou seja, dentro da Santíssima Trindade. Ele conhece porque está lá. Ora, seu Espírito que o revela nos dá a conhecer Cristo, seu verbo, sua palavra viva, mas não se revela a si mesmo. Aquele que fala pelos profetas nos faz ouvir a palavra do Pai, mas ele mesmo nós não ouvimos. Olha só, ele fica escondido. Fala através dos profetas, entende a palavra do Pai, mas ele permanece escondido. Nós nos faz ouvir a palavra do Pai, mas ele mesmo não o ouvimos. Só o conhecemos no momento em que nos revela o Verbo e nos dispõe a acolhê-lo na fé. O Espírito de verdade que desvela o Cristo não fala de si mesmo. Lembra que eu falei que o Pai diz eu, o Filho diz eu, o Espírito Santo nunca diz eu. Ele não se revela a si mesmo. A gente vê os efeitos, a ação dele. Né? Por isso que eu falei que é o mais difícil de compreender. Mas sem ele não podemos compreender nem o Pai, nem o Filho, nem nada. O Espírito de verdade que desvela o Cristo não fala de si mesmo. Tal aniquilamento, essa kenosis do Espírito, né, propriamente divino, explica o motivo pelo qual o mundo não é capaz de receber o Espírito. Por que o mundo não é capaz? Porque não o vê nem o conhece, enquanto os que creem em Cristo o conhecem, porque permanece junto deles. Né? João 14, 17, inspirado nessa citação, né, de João 17. O Espírito então não revela a si mesmo. Raramente ele fala de si, raramente, né? Quase nunca. Mas a vida eterna é doada pelo Espírito Santo. Ele é a vida eterna. Ele é a Zoé, a vida divina. Essa vida divina tem um nome que é o próprio Espírito Santo. Ele que nos dá a vida. Lembra? É Senhor e dá a vida, né? Diz o credo niceno-constantinopolitano, né? Ele é Senhor que dá a vida, né? O que consiste esta vida? O número aqui, 688, vai falar desta vida, né? Eu vou ler aqui, onde se revela essa vida. São 8 pontos aqui, ele faz uma lista aqui, o catecismo. A igreja, comunhão viva na fé dos apóstolos, por ela transmitida, é o lugar de nosso conhecimento do Espírito Santo. Como é que a gente conhece essa vida do Espírito Santo? Primeiro de tudo, nas Sagradas Escrituras, que ele mesmo inspirou. Aí, aqui, na tradição, que é a palavra de Deus viva na vida da igreja, né? Isso que é a tradição, gente. A gente fica achando que, às vezes, tradição é segredinhos que fica contando de ouvido em ouvido. Não. Tradição é a palavra viva de Deus encarnada, né? Essa é a tradição. Tradição é a palavra de Deus viva na vida da igreja. E a igreja é encarnada, né? Isso é tradição. Também no magistério, o Espírito assiste o Papa e os bispos, né? Nos sacramentos, os sacramentos
são sempre a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo que age, não existe sacramento. É Ele que vem no batismo e gera Cristo em nós, a pessoa do Cristo, Cristo novo em nós. É Ele que vem na Eucaristia e gera o corpo de Cristo para nós alimentar. É Ele que vem no sacramento da confissão e que gera o Cristo que nos perdoa, né? Que vem para perdoar. E assim por diante. Sem o Espírito Santo não existe sacramento. Por isso que todo sacramento precisa da invocação do Espírito Santo, chamado a epíclese ou a epiclese, né? Quando o sacerdote pede, clama o Espírito Santo. Por exemplo, a epíclese na consagração eucarística, aquela hora que impõe as mãos sobre os dons ali, do pão e do vinho, e invoca o Espírito Santo. E assim por diante. Se não fizer essa invocação, não existe sacramento, né? A vida sacramental da igreja só existe por causa do Espírito Santo. Pois, quinto, né? Na oração, né? Na qual ele intercede por nós. Sem o Espírito Santo não existe oração eficaz, né? Nos carismas e nos ministérios pelos quais a igreja é edificada, nos sinais de vida apostólica e missionária, e por fim no testemunho dos santos, no qual ele manifesta sua santidade e continua a obra da salvação, né? Então é isso. Sem o Espírito Santo, tudo cessa na vida da igreja, né? Sem o Espírito Santo não existe. Por isso que eu disse, ele é o último a ser revelado, mas sem ele, né, não existe, não tem possibilidade da vida, né, na igreja, né? Ele possibilita tudo, né? Nele tem a possibilidade de tudo. Tem mais essa outra parte aqui, a missão conjunta do Filho e do Espírito Santo, né? O Pai envia em missão o Filho e envia também o Espírito Santo. O Pai é a fonte, né? Mas envia o ser dele próprio, né? O Filho e o Espírito Santo. Diz aqui o Catecismo 689. Aquele que o Pai enviou a nossos corações, o Espírito do seu Filho, é realmente Deus, consubstancial ao Pai e ao Filho. Ele é inseparável dos dois, tanto na vida íntima da Trindade como em seu dom de amor pelo mundo. Entretanto, ao adorar a Santíssima Trindade vivificante, consubstancial e indivisível, a fé da Igreja professa também a distinção das pessoas. E olha só, quando o Pai envia seu verbo, envia também seu sopro, né? O ruá. Missão conjunta em que o Filho e o Espírito Santo são distintos, são diferentes, são distintos como pessoas, mas são mais inseparáveis, sem dúvida. É Cristo que aparece. Olha o Catecismo está dizendo. Mas é o Espírito Santo que o revela. É Cristo que aparece, a imagem visível de Deus invisível. Qual a imagem visível de Deus invisível? Jesus Cristo. Mas é o Espírito Santo que o revela. Jesus é Cristo ungido, porque o Espírito é a unção dele. Então aqui, ó, a manifestação da Santíssima Trindade na unção. O Pai é aquele que unge, o Filho é ungido e o Espírito Santo a própria unção. E tudo o que advém a partir da encarnação decorre dessa plenitude, né? É isso, amados irmãos, depois vocês podem ler aqui, né, a manifestação da Santíssima Trindade, né, em Gálatas 4:6, né, que a gente citou aqui, o Catecismo cita aqui de forma escondida, né, assim, não clara, mas vai falar sobre a Santíssima Trindade. O padre Luiz Ladária vai escrever um livro dele partindo dessa aqui, né, sobre a Trindade, o livro da Santíssima Trindade, começando dessa passagem de Gálatas 4:6, né? Pois aqui, finalmente, amados irmãos, o número 691, que vai começar a falar dos nomes, as denominações e os símbolos do Espírito Santo. Isso é muito simples, mas vale a pena a gente ler e meditar. Vale a pena, sabe, você tirar um tempinho com calma e ler isso aqui. É muito simples, tá bom? Eu só vou citar, né? Não precisa de tanta explicação, né? Por exemplo, no número 691 começa a revelar o nome próprio do Espírito Santo, né? Espírito Santo, este é o nome próprio daquele que adoramos e glorificamos com o Pai e o Filho. A igreja recebeu do Senhor e o professa no batismo de seus novos filhos, né?
O termo espírito traduz o termo hebraico ruá, está dizendo aqui o catecismo, o qual, em seu sentido primeiro, significa sopro, ar, vento. Né? E é isso. Depois tem essas citações, as denominações próprias do Espírito Santo, no número 692, né? Que fala de Jesus, que chama ele denomina de Paráclito, né? Que literalmente é chamado defensor. Jesus chama de Paráclito, Espírito da Verdade, e assim por diante. São nomes, denominações do Espírito Santo. Né? E aí tem várias citações bíblicas aqui, vale a pena vocês pegar citações bíblicas, né? De Romanos, Gálatas, Romanos, Coríntios e assim por diante. Né? 1 de Pedro. E, finalmente, os símbolos do Espírito Santo, né? Que o catecismo vê. Aqui, para quem quiser aprofundar mais um pouquinho sobre o Espírito Santo, sobre pneumatologia, a gente vai voltar a continuar falando sobre o Espírito Santo, mas eu já vou citar um livro muito interessante do padre Raniero Cantalamessa, que agora é cardeal, né, pregador da Casa Pontifícia, pregador do Retiro dos Papas. Raniero Cantalamessa se tornou cardeal. Essa oração que fazemos do Veni Creator Spiritus, ele escreve um livro fazendo um estudo do Espírito Santo a partir dessa oração. Cada palavra, vem Espírito Criador, e ele vai falando assim. O nome do livro é O Canto do Espírito, Padre Raniero Cantalamessa, o Frei Raniero Cantalamessa. E ele vai explicar sobre todos esses símbolos aqui, partindo desse canto do Espírito Santo, sabe? Então, aqui eu só vou citar eles rapidinho, né? Se você depois vale a pena ler, que está muito claro, né? O que é? A água é símbolo do Espírito Santo. A água é símbolo do Espírito Santo. A unção é símbolo. O fogo é símbolo do Espírito Santo, o catecismo falando. A nuvem e a luz. O selo é um símbolo do Espírito Santo. A mão, o dedo, né? O dedo de Deus. Lembra que Jesus fala? Com o dedo de Deus eu expulso os demônios, ou seja, é o Espírito Santo. Isso aqui é importante. É o Espírito Santo que é o adversário próprio do diabo na igreja. Né? Por isso que, quando tem o Espírito Santo, ele não pode permanecer naquele local. Né? Ele é o adversário próprio, né? O dedo de Deus. E, finalmente, a pomba, né? Vai explicar aqui, né? Recordando do dilúvio, né? Tudo isso, né? A nova criação. Então, acho que por hoje está bom, né, amados irmãos? Já falamos bastante. Eu peço a vocês, principalmente, que leia esses números aqui, esse número dos símbolos do Espírito Santo, né, aqui no Catecismo, tá bom? No próximo encontro, a gente vai falar o Espírito e a Palavra de Deus no tempo das promessas, né? Tá bom? Obrigado pela companhia, agradeço a você. Né? E se você está chegando aí por agora, aconselho a você a retomar as nossas outras aulas, nossos outros encontros, e assinar, né, se inscrever lá no nosso canal, né, da paróquia, tá bom, gente? Nos ajude aí. Se você quiser também contribuir com alguma coisa, vai nos ajudar a melhorar aqui as nossas condições, né, Adilto? Tá bom, amados irmãos? Muito obrigado, Deus abençoe você. A benção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até a próxima.